A Universidade Aberta tem uma nova reitora. Conheça os projetos de Carla Pedrel de Oliveira para a Universidade Pública de Ensino à Distância. Daqui a pouco no Magazine. Não perca! Neste programa, conheça a nova reitora da Universidade Aberta, Carla Pedrel de Oliveira. No Fugas, Álvaro Pires de Évora, o mais antigo pintor documentado em Portugal. Espaço Aberto, uma oportunidade de conhecer melhor as atividades da Universidade Aberta. Licenciada em Química e doutorada em Engenharia Química, docente da Universidade Aberta desde 1995. Uma década enquanto vice-reitora para a qualidade, avaliação e cooperação internacional. Reitora Carla Oliveira, muito obrigada por nos receber aqui no Palácio Ceia, sede da Universidade Aberta, em Lisboa, ao Príncipe Real. Estes anos todos canalizaram para este, no fundo, para este fim, para a reitoria. Como é que foram os primeiros dias enquanto reitora? Os primeiros dias foram muito turbulentos, muito cheios, muitas emoções. Obviamente que eu conheço bem a casa, porque, como referiu, estou na Universidade desde 95, enquanto professora. Depois fui assumindo alguns cargos relacionados com pró-reitoria, vice-reitoria, relações internacionais, qualidade, cooperação. Portanto, conheço bem a casa. É tudo menos novidade. É tudo menos novidade. Porém... Exatamente. É tudo menos novidade porque conheço a casa. Enquanto reitora, é tudo uma novidade. E os primeiros dias foram intensos. E como vê a Universidade nos próximos 4 anos? Porque será o tempo, enfim, pelo menos para já, 4 anos. Exatamente. Projetos. Projetos são muitos, quer do ponto de vista interno há muitos projetos, quer também pelas próprias condições externas. Mas uma das coisas que nós temos de facto que avançar é ter uma universidade proficiente do ponto de vista, proficiente e mais competitiva do ponto de vista digital, mais flexível. Não tem que ser necessariamente nova, mas mais flexível, porque cada vez mais as pessoas procuram formações diferentes, formações diversas que correspondam ou que lhes permitam avançar numa vida profissional. Por exemplo, uma pessoa que se licencia numa determinada área, seja ela História, Ciências do Ambiente ou Estudo ou Humanidades, não vai necessariamente trabalhar nessa área. Portanto, vai, quando entra ou quando já está no mercado de trabalho e vai tentar mudar e adquirir novas competências, não vai querer fazer uma outra licenciatura ou um mestrado completo, porque não está interessada em ingressar numa carreira académica, mas sim quer adquirir competências. Para ter uma especialização. Para ter uma especialização, para ter mais ferramentas que lhe permitam responder às necessidades de mercado. E aí nós temos que ter essa capacidade de ser mais flexíveis. E o mundo está a mudar muito rapidamente. Cada vez mais. E permitir que as pessoas construam os seus currículos e as suas formações à medida. Nós já permitimos, de alguma maneira, isso aqui já é possível na universidade, mas temos que tentar flexibilizar um pouco mais essa oferta. Uma outra questão, um outro desafio que temos é uma universidade tentar, e fazia parte também do meu programa de candidatura, uma universidade muito centrada nas pessoas. Sejam elas as pessoas que aqui trabalham, as pessoas para quem nós trabalhamos. São estes os seus principais desafios enquanto reitora? São estes os desafios mais imediatos, que depois se vão ligar com outras questões, nomeadamente o regime jurídico para o ensino superior ministrado à distância, que vai ter aqui também vai fazer parte da estratégia, dos objetivos, dos desafios da universidade, porque introduz aqui uma centralidade muito grande e dá aqui um relevo grande à universidade, impõe algumas metas, alguns desafios que vai significar que nós tenhamos que aumentar as parcerias. Há um conjunto de desafios, de propostas, de iniciativas que o tanto o regime jurídico aponta, que a universidade já as faz. Oficiosamente até agora? Sim, e já as faz, e já desenvolve parcerias, e já tem muitas formações em parceria, sejam elas formais ou não formais, portanto já há muita colaboração. Claro que a ideia é aumentar os números de diplomados, de pessoas com acesso ao ensino superior, e isso terá que ser feito necessariamente e forçosamente em parceria com as outras instituições. O lema da candidatura da Sra. Reitora era por uma universidade aberta ao mundo, inovadora e sustentável. Exatamente. O que é que vai mudar também na sustentabilidade da universidade? Que planos tem para essa área?
Não posso ignorar o meu envolvimento nos cursos e na lecionação e nas áreas de investigação, que tenho nos últimos anos trabalhado muito questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, até por via coordenando um doutoramento em sustentabilidade e desenvolvimento. Portanto, tenho estado muito envolvida nessas áreas e, portanto, para mim a sustentabilidade pega um bocadinho com aquilo que eu referi há bocadinho, pega com as pessoas. Tem muito a ver com as pessoas. Não vamos falar apenas de sustentabilidade financeira, é fundamental, é crucial, temos que lutar por isso e temos que a ter. Não vamos falar de sustentabilidade ambiental, que é importantíssimo, fundamental, temos que também desenvolver todo o nosso percurso e toda a nossa forma de atuar nessas áreas. Mas vamos falar de uma universidade sustentável, que seja com pessoas, com o ambiente, do ponto de vista social, o envolvimento, a inclusão, as políticas de inclusão, a parte financeira, tudo isso faz parte de uma universidade sustentável. É um desafio imenso por todas as áreas que envolve e estamos a trabalhar não só com as pessoas que colaboram diretamente com a universidade, mas com as pessoas para quem nós trabalhamos também, que são os estudantes. Quando falava em competitividade, as novas tecnologias também, esta velocidade de desenvolvimento também pode ajudar uma universidade com as características da universidade aberta, ou não? Sim, pode, sem dúvida que pode, mas a questão das tecnologias é fundamental, é importante numa universidade como esta, mas as questões pedagógicas e tudo o que tem a ver com a metodologia relacionada com o ensino à distância é também fundamental, porque é preciso fazer aqui a distinção. O ensino à distância não é um ensino à distância. Nós estamos a falar numa universidade, quem nos ouve pela primeira vez pode pensar que há uma sede e depois há centenas ou milhares de alunos espalhados pelo mundo com um computador à frente. Sozinhos. E que estão sozinhos. Não é bem isso que acontece? Não. Ou não é nada disso que acontece? Não é nada disso que acontece e seguramente os centros locais são, é uma rede de centros locais que neste momento temos 18 centros locais no país, continente e ilhas, e será uma rede para promover e de alguma forma até alargar, sempre tendo em atenção as questões da sustentabilidade. E esta rede vai permitir também fazer a ponte com as necessidades locais, sejam elas com indústrias, empresas, com as populações, e também nos vão ajudar aqui a encontrar as melhores respostas de acordo com as necessidades. Portanto, os centros locais de aprendizagem é uma forma de presencialidade da universidade, mas sempre muito perto das populações a quem se destina a universidade. No fundo, teoricamente, somos, não diria 260 milhões de potenciais estudantes, mas somos pelo menos 260 milhões de falantes de português em todo o mundo. Portanto, sim, porque há um potencial enorme absolutamente, no ensino à distância. No ensino à distância e cada vez mais nos países falantes de português, não só nos países, mas também nas comunidades, mas neste caso concreto, pensando nos países, é uma oportunidade que cada vez mais os países estão a aproveitar também e colaborando connosco ou frequentando as nossas formações ou em conjunto connosco estão a promover formações nesses países, permitindo a capacitação dos seus recursos humanos também. E aqui estamos a falar não só de cursos formais, ou seja, licenciaturas, mestrados e doutoramentos, mas de cursos não formais, num contexto de aprendizagem ao longo da vida, num contexto de especializações, de capacitação em áreas muito concretas. As empresas aí têm um papel fundamental. Têm um papel fundamental. Este trabalho tem sido também muito feito com os países de expressão portuguesa. E é curioso ver a evolução, quando inicialmente tínhamos muita procura no contexto das licenciaturas, porque nos procuravam muito, neste momento há uma evolução na procura. Uma evolução natural, porque os países já desenvolveram a sua própria oferta e, portanto, agora estão muito mais interessados mestrados, doutoramentos, especializações. E não só portugueses, eventualmente estrangeiros também a procurar a universidade? Também. Mas o nosso ensino é vocacionado exclusivamente, mas é essencialmente em português, o que requer uma proficiência em português. Professora Carla Oliveira, quais são as suas prioridades? Como é que vê os seus primeiros 6 meses à frente desta instituição? Os meus primeiros 6 meses tenho como objetivo, ou temos como objetivo, aumentar o número de estudantes já num próximo ano letivo e muito a divulgação da universidade, o que significa que precisamos de uma estratégia de comunicação eficaz, abrangente, por forma a que todos possam conhecer aquilo que fazemos, como fazemos
e virem até nós, colaborar connosco, estudar connosco, trabalhar connosco, e obviamente isso requer o envolvimento de toda a comunidade, colaboradores, toda a comunidade académica da Universidade, colaboradores e estudantes também, e ex-estudantes, porque muito deste trabalho é envolvente e requer a comunidade. E ex-estudantes que eventualmente podem voltar a ser estudantes. Podem voltar a ser estudantes. Estudantes. Nunca são estudantes. Tendo em conta o caráter da universidade. E hoje em dia, cada vez mais, há esta questão da aprendizagem ao longo da vida. Está sempre a aprender e está sempre a voltar-se. Não é para um curso formal, é para uma disciplina ou é para uma ação, mas temos muitos que, de facto, entram, saem, regressam e estão sempre connosco. Reitora Carla Pedrell de Oliveira, muito obrigada por nos ter recebido aqui numa destas magníficas salas do Palácio Ceia, sede da Universidade Aberta em Lisboa, ao Príncipe Real. Já a seguir, não perca no Fugas, Álvaro Pires de Évora, um pintor no Renascimento, uma exposição a não perder no Museu Nacional da Arte Antiga. O Museu da Arte Antiga apresenta uma grande exposição sobre o Álvaro Pires de Évora. É o primeiro pintor português de que há registro e do qual se conhecem obras. É um pintor que trabalhou quase sempre, ou sempre, ao que se sabe, em Itália, maioritariamente na zona da Toscânia, à volta de Florença, Prato, Pisa, Lucca, Volterra, embora esta exposição traga como novidade a certeza praticamente absoluta de um trabalho mais geral do Álvaro Pires, com 3 obras que vêm do sul de Itália. Por isso é um pintor do qual estamos a saber cada vez mais, que tem tido na crítica internacional um interesse cada vez maior e também do colecionismo, só que o conhecimento sobre este pintor tem sido um conhecimento muito disperso. E esta exposição pretende fazer uma espécie de ponto da situação do conhecimento do Álvaro Pires. Nós trouxemos para aqui não só mais de metade das obras conhecidas do Álvaro Pires e praticamente todas as obras marcantes, fundamentais, conhecidas do seu percurso artístico, como também uma série de outros pintores que o influenciaram, que ele influenciou ou que eram marcantes nas cidades onde o Álvaro Pires pintou. Por isso há uma visão global do Álvaro Pires e do seu entorno, desde Portugal até as ligações culturais do mundo mediterrâneo e depois as últimas 4 salas focadas nas 4 cidades onde deixou obra mais marcante. O Brasil vive uma epidemia de sífilis. Em 2019, registrou um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Foi implementado um plano de trabalho para definir estratégias. Sífilis, não. Foi uma iniciativa do Ministério Brasileiro da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. Estudantes inseridos nos mestrados e doutoramentos da Universidade Aberta estão envolvidos diretamente neste projeto Sífilis Não. A convite da Universidade Aberta estão também aqui no estúdio do Palácio Ceia, na sede da Universidade, em Lisboa. Olá, muito bem-vindos. Artur Barbalho, em que área estão inseridos os vossos mestrados e doutoramentos? Bem, nós somos alunos do mestrado em Relações Interculturais, aqui da universidade. Ambos trabalhamos com comunicação, eu sou jornalista de formação, ela é publicitária.
E a importância desse intercâmbio entre a UAB e a UFRN através do LAIS se faz primordial quando a gente pensa no sentido de desenvolver estratégias de comunicação que possam ser aplicadas no enfrentamento, na prevenção, sobretudo, da sífilis, né? Embora seja uma doença com um custo de tratamento muito baixo, a questão da prevenção ainda é um problema, no Brasil é um problema muito grande. E cabe à universidade pesquisar e desenvolver estratégias que auxiliem nesse processo de enfrentamento da sífilis e de outras ISTs. Eu sou formada em publicidade, mas por muito tempo tive muita experiência com audiovisual. Então, a minha pesquisa está direcionada ao documentário científico. Como mostrar para as pessoas de uma forma que elas possam entender, pessoas leigas que não têm um conhecimento da linguagem científica, de uma forma que elas possam entender do que se trata a doença e o que vem sendo feito também no âmbito da pesquisa para o enfrentamento da sífilis. Então, muita gente não tem entendimento do que acontece dentro da academia, a força que as pesquisas têm no enfrentamento disso, na questão da saúde. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa é direcionada a isso, a mostrar a essas pessoas o que tem sido feito dentro das academias e como isso pode ter um reflexo para a sociedade. Célia, como é que se faz esse equilíbrio, esse difícil, por vezes, imagino eu, difícil equilíbrio entre a linguagem da academia e a linguagem de quem vos ouve, ao público a quem querem chegar neste caso, porque têm de passar a vossa mensagem, que é de prevenção? Bom, esse é o grande desafio. Todos os pesquisadores que aqui estão nesse momento são pesquisadores da área de comunicação, estão envolvidos nesse eixo de comunicação do projeto Sífilis Não. E aí o nosso desafio enquanto pesquisadores é exatamente pesquisar e desenvolver estratégias de comunicação que atinjam públicos específicos. Porque uma das vertentes interessantes desse projeto é que essas pesquisas também produzam algo que possam se transformar em ação. Porque, embora existam muitas campanhas, historicamente sempre existiram campanhas de combate à sífilis, mas nem sempre essas campanhas conseguem atingir todos os públicos. Então, esse é um dos desafios do momento e levando em consideração esses aspectos que nós trabalhamos no projeto Sífilis, de desenvolver estratégias que atinjam públicos específicos. A Universidade Aberta acolheu o 6º Congresso Internacional A Voz dos Avós, dedicado ao tema Envelhecimento, Relações Intergeracionais e Migrações. O encontro reuniu especialistas nacionais e estrangeiros provenientes de diferentes universidades, centros de investigação e áreas disciplinares. Esta iniciativa é uma organização do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta, em colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. O Seminário Internacional de Estudos Globais organiza um ciclo de conferências sobre a globalização e a sua relação com outras realidades sociais e culturais. O orador convidado da sessão sobre religião e globalização foi Pierre-Antoine Fabre, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e presidente da Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas. A moderação esteve a cargo de Carlos Fiolhais, diretor do Rómulo, Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Este ciclo de seminários é promovido pela Universidade Aberta através da Cátedra Convidada Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização, em parceria com outras instituições. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou no Play da RTP, em rtp.pt, por uma universidade aberta, inovadora e sustentável a aproximar mundos deste nosso enorme mundo de falantes de língua portuguesa. Muito obrigada por nos acompanhar. Até breve.